بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, hoje iremos falar um pouco sobre o casamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha e vermos pequenas lições que nós podemos tirar dentro deste casamento. Então, nisto, a primeira coisa que é importante para nós perceber é que nós temos que ter em conta que o casamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e com Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha foi uma revelação que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebeu para ele ter que casar com a sua esposa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Então, como nós sabemos, vem no hadith do Muslim que a própria Aisha radiyallahu ta'ala anha ela mesma relata. Então, como já é quase todos os muçulmanos sabem, né, que o sonho dos profetas era uma revelação. Então, assim como foi com o profeta Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Então, o profeta Ibrahim, ele sonhou por 3 dias, ele degolar o seu próprio filho. Ele sonhou isso. Então, quando atingiu o limite de 3 dias, ele percebeu que isso não é um simples sonho, mas sim era a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala estava a dar para ele. Era a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para com o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então, nesta ocasião, o profeta Ibrahim percebeu que ele tinha que degolar o seu filho. Por quê? Porque Allah estava a ordenar. Então, como é que ele percebeu isso? Foi através do sonho que ele teve. Então, do mesmo jeito, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele sonhou por 3 dias. Rasulullah, nesse caso aqui, está a contar para a sua esposa Aisha radiyallahu ta'ala anha, que Rasulullah sonhou por 3 dias, por 3 noites consecutivas, que aparecia um anjo com um pano assim de seda, e esse anjo vinha com aquele pano diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, nesta altura, Rasulullah sallallahu, quando viu aquele pano, ele diz que quando eu abria o pano, eu via assim, via o rosto de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Então, e ele era dito que essa será sua esposa, ou essa é sua esposa, será sua esposa futuramente. Então, nesta ocasião, ele viu este sonho por 3 dias. Então, ele disse, depois de ele ter sonho, ele disse isso, vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, então, realmente Allah vai concretizar esse sonho. Então, daí, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele percebeu que mais cedo ou mais tarde ele iria ter que casar com Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allah iria realizar esse mesmo sonho. Então ali ele não teve mais dúvidas. Então, passo a seguir. Quando chega o momento em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já estava pronto para casar com Aisha radiyallahu ta'ala anha, o que acontece? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam envia uma mulher. Então, essa mulher chamava-se de Khawlat bint Hakim. É o nome da mulher. Então, essa mulher, Rasulullah envia ela para a casa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Para quê? Para pedir a mão de Aisha radiyallahu ta'ala anha em casamento. Então, nesta ocasião, quando esta mulher vai, então esta mulher mesmo, esta Khawlat, ela mesmo conta. Ela diz: Dakhaltu baita Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Eu entrei na casa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. E ela diz: Fawajadtu Roman. Eu encontrei com Roman. Roman era a esposa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Então, nesta ocasião, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ele estava ausente, não estava presente dentro da casa, estava ausente. Então, quando ela encontra com Roman, a esposa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, então ela diz para a esposa de Abu Bakr Siddiq: Madha adkhala Allahu alaykum min al-khayr wal baraka. Que bênção é este que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro da vossa casa? Que grande bênção. Então, nisto, a esposa de Abu Bakr Siddiq anhu, ela pergunta: o que é isto? O que está a acontecer? Então, quando essa Khawlat, ela explica, ela diz que
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enviou-me para eu vir pedir a mão de Aisha radhiyallahu ta'ala anha em casamento, em nikah. Então nisto, Roman, ela vendo que o marido não está, ela primeiro mostrou interesse, ele disse sim, eu quero. Então, nesta ocasião, qual foi a resposta que ela deu à mensageira? Então, a resposta foi, ela diz, espera Abu Bakr, que o pai dela, ele está ausente, não está presente, mas ele daqui a pouco irá chegar, espera por ele. Então, paremos por ali. Qual é a lição que nós encontramos nesta passagem? Qual é a lição? Primeira, a lição qual é? Que a esposa não pode tomar a decisão do marido, na conta do marido. Uma esposa dentro de casa não pode tomar decisão na ausência do marido, não toma decisão na conta do marido. Então, aqui nós aprendemos que o marido deve estar a par de todas as situações que acontecem dentro de casa. Então, infelizmente, se nós formos a reparar dentro da casa de muçulmanos, existem mulheres que são muçulmanas e que dizem que são muçulmanas, mas infelizmente não seguem esta regra. Não seguem a regra de quê? De informar o marido acerca da situação de casa. Por exemplo, chegou familiar da esposa, ou seja, amigas da esposa, vem a convidar a esposa para quê? Para um casamento, ou para uma festa, para um almoço por aí. Então, só que neste momento, o marido não se encontra em casa. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a mulher acaba saindo sem dar nenhuma satisfação ao marido. Isso não é certo. A mulher deve dar qualquer satisfação. Então, o marido chega mais tarde, encontra a esposa, não está em casa. Quando liga, meu amor, me desculpa, e eu saí um bocadinho quando ligo, mas estou no lugar X, mas inshallah, até hora X é de regressar. Mas o marido não sabia. Então, o marido deve ser avisado de todas as situações que acontecem dentro de casa. Mesmo se for o familiar da esposa, quer vir, por exemplo, os pais querem vir para casa, querem vir passar uns dias. Então, o que acontece normalmente? A esposa só diz, tudo bem, papai, mamãe pode vir, então eu mais tarde eu vou conversar com ele. Até muitas das vezes os pais têm esse cuidado, dizer, informa seu marido, diz para ele que nós estamos a vir para lá. Mas só que às vezes a esposa, o que diz? Não tem problema, papai pode vir, eu depois vou conversar com ele, ele não vai negar, você pode vir. Né? Então, às vezes a esposa não sabe que talvez o marido também está a vir com uma outra família, ele não sabe. Então, ele surpreendido já aí em casa, está em casa com duas famílias e ele não está preparado para receber duas famílias. Então, por isso, é muito importante toda a situação que acontece dentro de casa, enquanto o marido estiver ausente, é importante que a esposa dê a satisfação ao marido. É muito importante. E isso é ensinamento de quem? Encontramos isso na vida como se chama, da esposa de quem? De Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Roman. Então ela ensina isso, que a mulher deve dar satisfação ao marido, não pode tirar a resposta do marido, ela própria dar decisão na ausência do seu marido. Prosseguindo, então nesta ocasião, mais tarde Abu Bakr aparece para casa. Quando chega Abu Bakr em casa, então aquela mulher mesma atitude, ela diz para quem? Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu: "Madha adkhala Allahu alaykum min al-khair wal baraka." Que bênção é esta que Allah subhanahu wa ta'ala introduziu dentro da vossa casa? Abu Bakr, o que se passa? Então ela diz: "Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enviou-me o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, liakhtiba lahu Aisha. Então para eu vir pedir a mão de Aisha em casamento. Então nisto, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum mostra-nos aqui o que é ser realmente muçulmano. Abu Bakr Siddiq, quando ouve essa notícia, e depois de Abu Bakr confirmar que Aisha radhiyallahu ta'ala anha podia casar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então nesta ocasião Abu Bakr Siddiq diz: tudo bem, me dá um tempo, eu preciso sair um bocadinho. Então Abu Bakr sai. Por que Abu Bakr sai? Ele saiu porque já havia um homem que havia mostrado interesse para Aisha radhiyallahu ta'ala anha em casar com seu filho, já havia feito o pedido. Então nisto, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ele sai, ele vai em casa daquele homem.
Então, mas quando ele chega em casa daquele homem, ele, como chama, depara-se com a esposa. E claro que o marido também estava presente. Então, nisto, ele veio para vir saber se o interesse ainda estava em pé ou não. Então, nesta ocasião, a esposa, ao ver Abu Bakr Siddiq, ele diz: o filho de Abu Quhafa, se nós permitirmos que o nosso filho case com a sua filha, você vai conduzir a ele a sua religião. Se nós permitirmos que nosso filho case com a sua filha, você vai fazer com que ele, entre na sua religião. Então, aqui automaticamente a mulher estava a dizer que não podemos admitir que o nosso filho abandona nossas tradições e pode seguir a sua religião. Nós não vamos permitir. Então, quando Abu Bakr vira para o pai do rapaz, esse rapaz chamava-se Jubair. Quando ele vira para o pai de Jubair, então o pai de Jubair disse tudo bem e mostrou concordar com o que a esposa estava a dizer. Quando Abu Bakr pergunta o que está a acontecer, então aquele homem diz que é isso mesmo que ela está a dizer. Né? Que ele estava a concordar com a ideia da esposa. Então, quando os dois foram unânimes na resposta, então Abu Bakr Siddiq, ele percebeu que aqui já não há mais nenhum compromisso. Então Abu Bakr Siddiq, ele sai agora daí satisfeito. Então, o que nós aprendemos aqui, 2 pontos que nós encontramos. Primeiro, a honestidade de Abu Bakr Siddiq, a honestidade de Abu Bakr Siddiq, reparemos, quem mandou pedido para casar a filha de Abu Bakr Siddiq, a Aisha, foi quem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para além de ser profeta de Allah, era amigo de Abu Bakr Siddiq, era profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, o melhor da criação, muçulmano da mesma religião. Então, Abu Bakr Siddiq, ele podia assim dizer: tudo bem, veio Rasulullah, aquele que era mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala, então eu não tenho como regir, eu vou aceitar. Claro, ele podia sim mandar, podia sim deixar de fora o pedido de alguém que não era muçulmano e atender e ter essa honra de aceitar diretamente, sem precisar de ir consultar acerca da posição deles em relação à filha. Ele podia muito bem mandar casar a Aisha, a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas como Abu Bakr Siddiq, ele percebeu que sim, Rasulullah está interessado em minha filha, é uma grande honra em eu dar a minha filha para ele, mas existe um homem que mostrou interesse primeiro. Então, nesta ocasião, quando há essa situação, eu primeiro vou ter que procurar saber deles. Então, o que acontece nos casamentos do dia a dia? Quando aparece um pretendente que, infelizmente, é um homem pobre, é um Zé Ninguém, vem pede a filha do muçulmano em casamento. Então, depois de ele mostrar interesse, eles darem a palavra que sim, nós já estamos a casar consigo. Mais tarde, se aparece um homem de uma classe alta, um homem rico, vem e pede e põe proposta em querer casar a moça. Então, aqui é muito difícil um pai muçulmano, uma mãe muçulmana ter que cumprir com a palavra, dizer que minha filha está comprometida. Então aí já começa o quê? Confusão. Não, mas o homem ainda não casou. Não, ele ainda não veio fazer nada. Ele só mostrou interesse. Sim, mostrou interesse, mas vocês deram a palavra. Então nós temos que cumprir com a palavra. Imaginemos, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava preparado para a batalha de Uhud, a batalha de Badr, uma grande batalha. Então, nessa ocasião, quando havia 2 sahabas que saíram de Meca para Medina. Para quem? Para ir se juntar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ir para a batalha. Então, esses 2 sahabas, nomeadamente Huzaifa e seu pai Yaman, quando eles no caminho encontram com Abu Jahl diz: vocês estão a ir para encontrar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam
porque Muhammad está preparado para ir para a batalha. Não, vocês estão a juntar para eles para lutar contra mim. Então, eles, para livrar de quem? De Abu Jahl, inimigo do Islã. Reparem para isso, inimigo do Islã. Então, nisto, quando os dois viram-se entre a espada e a parede, eles disseram que nós tudo bem, vamos para lá, mas nós não vamos juntar contra si. Nós vamos para lá, não vamos nos juntar e não vamos lutar contra si. Então, aí, Abu Jahl, por mais que ele era inimigo do Islã, mas ele sabia que se deram a palavra, eles vão cumprir com a palavra deles. Quando eles chegam na presença de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diz assim, boas novas, nós estamos a precisar de homens. Então os sahabas disseram que Rasulullah, nós demos a palavra a Abu Jahl que nós não iremos juntar contra si. Então Rasulullah disse, tudo bem, vocês podem ficar. Cumpram com a palavra que vocês deram a Abu Jahl e inshallah, por nós sermos aquele povo que é honesto, então nós vamos ter vitória da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, Allah vai nos dar vitória. Ele diz, nós somos aquele povo que a gente temos que cumprir com a nossa palavra, seja para muçulmano, seja para não muçulmano, nós temos que ser honestos. Então, aqui o Bakr Siddiq está a mostrar o quê? Honestidade. Ele parou, ele disse, sim, Rasulullah quer minha filha, eu primeiro vou ter com aquele homem. Então, quando ele viu que o homem já não estava interessado em um filho de Jubair, casar com Aisha, radiyallahu ta'ala anha, então aí que o Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhum, veio e disse àquela mulher, sim, agora sim você pode chamar Rasulullah para vir casar para vir para cá para a gente acertar. Então, primeiro ponto que nós encontramos nessa passagem, Abu Bakr aqui ensina que nós temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Número 2, a Aisha radhiyallahu ta'ala anha já estava na altura de casar. Por quê? Porque para além de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já havia um outro homem, um outro pretendente para quem? Para Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Então nisto, quando chega a altura em que Rasulullah sallallahu queria casar com Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah veio até a casa de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu e o casamento foi feito e o mahar o dote de Aisha radhiyallahu ta'ala anha foi de 500 dirham. Então aí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam casou com Aisha radhiyallahu ta'ala anha neste valor de mahar de 500 dirham. Então, quanto no que diz respeito à idade de Aisha radhiyallahu ta'ala anha, é que existem muitas divergências acerca da idade. Uma opinião vem da própria Aisha a dizer que Rasulullah casou comigo quando eu tinha 6 anos. Essa é uma opinião. Isso está no hadith, que a própria Aisha está a dizer que casou comigo quando tinha 6 anos de idade. Então, existe outra opinião que diz que quando Rasulullah casou com Aisha tinha 9 anos de idade. Existe outra opinião que diz que quando Rasulullah casou com Aisha tinha 18 anos de idade. Então, no que diz respeito a idade, isso não nos interessa tanto. Por quê? Porque no tempo deles, na Aisha radhiyallahu ta'ala anha já havia sido pedido a mão em casamento por uma outra pessoa. E vamos reparar, essa outra pessoa não era muçulmano, era um não muçulmano, mas tinha mostrado interesse em noivar, em casar com Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Então, por isso, se existem pessoas que olham para casamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com Aisha radhiyallahu ta'ala anha, que tiram defeito e que tentam manchar a imagem do Islã através do casamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com Aisha radhiyallahu ta'ala anha, a única coisa que eu posso dizer é que uma verdade jamais vai se contrariar, jamais vai mudar, porque existem pessoas que não acreditam nela. Com essas palavras, eu termino com essa minha pequena explicação, esse meu detalhe sobre o casamento de Aisha, pequeno resumo sobre o casamento de Aisha radhiyallahu ta'ala anha com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E as lições que ficaram aqui, primeiro, da mesma maneira como Roman pediu que a mulher que veio pedir em casamento a Aisha, por parte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pediu para ela esperar para que o pai de Aisha viesse decidir. Nesse caso, ela mostrou que eu aqui não decido, quem decide é meu marido está vivo, ele vem. Então, aqui ele mostrou que o marido
temos que dar honra aos nossos, aos maridos. Então, o marido, a esposa não pode levar decisão no lugar do marido. Primeira lição. Segundo, quando a gente diz palavra, quando os pais dão palavra a um pretendente que nós aceitamos ela casar consigo, depois de aparecer uma outra pessoa, antes de dar permissão, os pais primeiro têm que ter com o primeiro pretendente, consultar se ainda está apto ou não. Não pode ser enganado não pode só se iludir através dos bens dele, mas sim a honestidade que o pai vai ter em querer fazer casar a filha. Essa honestidade vai atrair baraka, bênção, misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para quem? Para o casamento da sua filha. Então, não são bens materiais que vão dar felicidade, mas sim não são bens que vai dar satisfação e paz, tranquilidade no lar da filha, mas sim o que vai dar tranquilidade é a misericórdia e o rahma por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa misericórdia é conquistada através de conduta, uma boa conduta, um bom caráter que nós podemos puxar de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dos sahaba para a nossa vida. Então, isso é que vai conquistar a bondade, a misericórdia e bênção por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda tawfiq de nós podermos compreender esta pequena mensagem e estarmos um bocadinho atualizados acerca do casamento de Aisha radhiyallahu anha e nós levarmos essas lições, pormos na prática, introduzirmos dentro da nossa vida. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.